A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de apologética aqui no YouTube. E como vocês sabem, estou trazendo, você está vendo aqui ao lado, refutando muitos argumentos protestantes, mostrando na Bíblia a verdade que sai, né? A verdade que brota da única fé da igreja dada por Cristo. Nós estamos aqui com as 5 solas, mas antes, meus irmãos, lá embaixo, aqui embaixo, ó, vamos ler o que está aqui embaixo. Olha só, contribua com esse apostolado, pixtabira674@gmail.com. Tá no nome da minha esposa, esse Pix Maria Juliana de Lima. Se você tem condições e quer nos ajudar, nos ajude. É você que faz com que vídeos como esse cheguem a muitas pessoas. Meta o like, reze por nós. Certo? Meus irmãos, o site protestante, veja só, que deu aqui dizendo que esses são os 5 pilares da fé da Igreja de Cristo. Ó, os somentes, né? Se você tirar o S e o O, fica o quê? Mentes, né? Que vem de mentiras. Os somentes, os só mentiras, né? Poderia ser os só mentiras. Aí abaixo tem os pilares da verdadeira Igreja de Cristo. 5 solas. Ou poderia ser assim, os pilares, né, das seitas de Satanás, das igrejas de Satanás. Porque como da igreja, como assim? Não existe só uma igreja no protestantismo, existe mais de 50 milhões de igrejas protestantes espalhadas no mundo inteiro. Olha só. E eu vou refutar as 5 solas protestantes com a Bíblia protestante. Isso mesmo. Aqui acima do meu dedo, ó. Bíblia protestante, revista e atualizada. João Ferreira de Almeida, aqui, ó. Nada melhor do que refutar essas mentiras com a própria Bíblia deles, não é mesmo? Vamos lá. O primeiro questionamento é: somente a Escritura. Aonde foi que Jesus ensinou somente a Escritura? Em nenhum lugar. Nenhum apóstolo. Vamos abrir isso aqui para refutar o primeiro quesito aqui, ó. Número 1. Somente a Escritura. Aí diz: de onde vem a autoridade? Vamos ver se a autoridade vem só da Escritura. Bíblia protestante. Vamos lá com Bíblia protestante. Nós estamos na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 15. Bíblia de tradução protestante, revista e atualizada. Vamos ver se é somente a Escritura. Vamos ver. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Está dizendo quem? Irmãos. Está dizendo quem? Para os membros da igreja, para os filhos da Santa Madre Igreja. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas por nós, seja por palavra, ou seja, palavra oral, ou seja, por epístola nossa. Pacata! Meus irmãos, veja, aqui nós já destruímos a primeira mentira protestante. E nós vemos a sola Escritura e o que vem depois, o sola Cristo, ser condenado. Vamos ver o somente a Cristo agora ser condenado. Vamos para a Bíblia de tradução protestante. Nós estamos continuando com ela. Se nós abrirmos para Mateus, capítulo de número 7,
Vamos ver. Eu nem sei como é que está nessa tradução protestante. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 21. Vamos lá. Esse é o somente Cristo. Vamos lá. Diz assim, ó. Capítulo 7 de Mateus, 21 a 23, certo? Bíblia de tradução protestante. Para refutar as solas de Lutero. Vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Já está dizendo aqui. Como é que diz? O que é esse Senhor, Senhor? Ah, tu és o meu único Senhor, aleluia, da minha vida. Eu só tenho a ti. Tu és o meu único Senhor. A minha vida é só tua. Eu me entreguei somente a ti. Só tu és o meu Senhor e mais ninguém. Eu só amo somente a ti. O resto dança. Foi isso que Jesus ensinou nos mandamentos da nova aliança? Em Mateus 22, 39, 37. Qual é o maior mandamento, mestre? Amar a Deus sobre todas as coisas. E dou um segundo semelhante a esse. Amará o próximo como assim mesmo. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo próximo, de Jesus em Mateus, em João capítulo 15. E no capítulo 16. Então, somente a Cristo. Vamos ver aqui, ó. Somente a Cristo. Estamos vendo aqui o somente a Cristo. João Batista veio e vocês não creram nele. Está no capítulo 21. De São Mateus, veja só. Olha o que Jesus diz, ó. Nós vamos sair da sola escritura, tá? Mas veja. O que Jesus diz, ó. João Batista veio e vocês não creram nele. Veja só. 21 de Mateus, versículo 31, parte B. Em verdade vos digo, publicanos e meretrizes vos precede o reino dos céus. 32. João veio a vós no caminho da justiça, quer dizer que ele era justo. Jesus já canonizou João Batista. E não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem foste tocado de arrependimento para credes nele. Olha só. Continua. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia. Muitos. São mais de 50 mil seitas. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Aqui nós estamos o 2, ó. O 2 está dizendo o que? Aqui no 2? Somente a Cristo. Aqui está. Senhor, Senhor. Eu e você conhecemos essa ladainha. O único Senhor da minha vida, aleluia. Ou não? Senhor, Senhor. Olha agora a sola escritura, ó. Ó. Porventura não temos nós profetizados em teu nome? Somente Cristo. Somente Cristo. Hã? Ó. Em teu nome. Expulsamos demônios só em teu nome. Fizemos muitos milagres só em teu nome. A número 2 está dizendo o que aqui, número 2? Aqui, ó. Está dizendo o quê? Somente Cristo. Eles colocam lá na frente. Único e suficiente mediador. Todo mundo sabe que o único mediador de redenção. Mediador de redenção é Cristo. Mas mediador de intercessão aparece mais de 1000 vezes dentro da Bíblia Sagrada. Santos, pessoas que já se foram, pessoas que estão aqui. Nós vemos pessoas que já se foram em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Debaixo do altar no céu, intercedendo para vingar o sangue daqueles que estão na terra. Nós vemos que Jesus, na transfiguração, precisou dos santos. Dos santos de Moisés e de Elias. E falava do quê? Da morte dele em Israel. Os santos na glória do Senhor o confortando. O anjo confortou Jesus. O anjo da guarda. Então, veja, meus irmãos. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, Salmo 33, versículo 8. Então, esse somente a Cristo protestante está sendo condenado aqui, ó. Bíblia de tradução protestante.
23, para o somente a Cristo. A resposta de Jesus. E eles vão falar para Jesus que eles foram só a Escritura, só a Cristo, só a graça, só a fé, só a glória, só a Deus. Aí Jesus vai dizer, ó, 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando eu rejeito a igreja fundada por Cristo, eu me tornei um apóstata. O pior crime hediondo que existe dentro da Bíblia Sagrada é o crime de apostasia. Não existe perdão nem nessa vida nem na outra. Mateus 12, versículo 31 e 32. Não existe. Está lá no capítulo 10 de Hebreus, versículo de 25 a 29, o pagamento do apóstata. Crucifica de novo o Filho de Deus, capítulo 6 de Hebreus, versículo 4 a versículo 6. É pagão. Mateus 18, 17. Quem vos rejeita, me rejeita. Rejeita a igreja. Então tá aqui, ó. Refutando o número 2 agora, o somente a Cristo. Logo vem o número 3. Somente pela graça, né? Somente pela graça. Vamos ver se é somente pela graça. Quando diz pela graça, quer dizer que nós não podemos comprar o reino de Deus, como no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Simão, o mago, queria comprar o sacramento da ordem para impor as mãos como os apóstolos e crismar os outros. E Pedro disse, maldito seja tu e teu dinheiro se pensas que pode comprar o dom de Deus. Os sacramentos são o dom de Deus, o sacramento da ordem ele queria comprar. Que só quem fazia aqueles eram os ordenados. Aí um desordenado, e aquele Simão, ele representa todo o protestantismo. Né? Os exorcistas judeus, os filhos do certo Simão, conhecido como Cefas, que expulsavam os demônios, aqueles 7, eles representam os protestantes. Então, nós vemos que tudo isso representa o protestantismo. Somente a graça, número 3, né? Somente pela graça. Vamos ler. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito: porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ele diz que o corpo não serve para nada, juntamente com a teologia da libertação. É só ler Romanos 12, versículo 1. Veja só. Isso aqui está na Bíblia protestante? Tá. 1 de Coríntios, quando disser somente a graça, vamos ver se é somente a graça e pronto. Ah, é graça, aleluia, é graça, já estou salvo. Não. Não é assim. Quando diz o texto de Romanos, quando fala somente a graça, não diz somente a graça, diz por graça que sois salvos. Porque que eu e você não temos que dar um donativo, eu e você não temos que pagar o reino de Deus ou fazer alguma coisa, dar um dinheiro em troca pelo reino de Deus. Dinheiro não. Nós temos que dar as obras. Eis que vem em breve, está comigo, a recompensa para dar a cada um conforme suas obras de Jesus quando fecha o Apocalipse. Olha só. Mas não para por aí não. Tito, capítulo 3, verso 5. Olha só. Tito, vamos pegar aqui na Bíblia. Tudo isso está na protestante, tá? Tito, capítulo 5. Aliás, capítulo 3 de Tito, versículo 5. Não é por causa de obra de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou. Peraí. Está dizendo aqui que para ser salvo é somente a graça. Como é que é? Ele nos salvou. Vamos ver se aqui está dizendo somente pela graça. Vamos ver. Ele nos salvou mediante o batismo
Da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Espera aí. Pacata! Meus irmãos, a Bíblia diz: fostes comprado por um grande preço. E preço de sangue inocente na cruz do Calvário. Você custou o sangue de um Deus. Isso aqui são as 5 colunas da preguiça. As 5 colunas da preguiça. Isso aqui são. De pessoas que acham que já estão salvas e não fazem nada. Bota a metade de uma Bíblia castrada debaixo do sovaco e vai gritar na garagem de um carro, de casa para lá, de lá para casa dele, e acha que já está salvo. É desse jeito que Jesus ensinou? Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Lutar por isso. Lutar por isso. Aqui nós já refutamos a terceira sola. Vamos para a quarta sola. Somente pela fé. Vamos para a Bíblia. A Bíblia protestante está do mesmo jeito, meus irmãos. Tiago, vamos para Tiago, capítulo 2, vamos lá. Somente pela fé. Vamos ver se é isso. Somente pela fé, somente a fé. 1 Coríntios 13 diz: por ordem subsistem essas 3, fé, esperança e amor. Aí diz: a maior é o amor. É claro que a Bíblia diz que sem fé ninguém pode agradar o Senhor, né? Mas a fé sem obra é morta. Inclusive Lutero ficou bem balançado para tirar da Bíblia dele a carta de São Tiago, chamando ela de carta de palha. Olha só. Tiago capítulo 2, versículo de número 26. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. É somente a fé? Não. Quando diz a Bíblia, o justo viverá da fé, se você ler todo o contexto, você vai ver que Paulo está refutando as obras judaicas, as obras judaizantes que se apegavam a uma lei com 613 ritos supersticiosos, costumes supersticiosos. Você quer ver algum deles? Abre tua Bíblia em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16 até o versículo 22. 24 mais ou menos. E você vai ver Paulo falar das superstições judaicas. Então Paulo está dizendo que o cristão, ele vive pela fé. Pela fé. Não é? Não quer dizer que é uma fé de braço cruzado, não. É trabalhar pela comida. Trabalhar, e veja Jesus está dizendo. Capítulo 6, versículo 27 de João. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que permanece. Então existe um trabalhar. Existe um andar na fé. Existem obras. Obras de fé que são obras de misericórdia. Temporais e espirituais. Está cheio na Bíblia. Então, se nós formos ver tudo isso aqui, Paulo diz, de um lado a lei, representando o judaísmo, e do outro lado a fé, representando o cristianismo. Está em Gálatas isso. Capítulo 5 de Gálatas. Então, meus irmãos, o protestantismo interpreta erroneamente as Escrituras. Leem para suas próprias condenações. 2 de Pedro 3,16. Para suas próprias condenações. Estou refutando as 5 solas protestantes. Vamos para a última lá, número 5, embaixo lá. Glória somente a Deus. E aí se coloca na frente, tem uma coisinha lá que eu não sei o que é. A quem devemos ser grato. A glória é somente a Deus. Foi isso que Jesus ensinou? Quando eles dizem aqui, esse número 5, a glória é somente a Deus, eles inventaram uma mentira, dando uma má interpretação do livro de Isaías, quando Deus diz, eu não cedo minha glória aos ídolos. Deus está falando a ídolo. Ídolo é o protestantismo. Tira o termo ídolo e diz, Deus não cede sua glória aos santos. Espera aí. Mas se Deus não derrama sua glória no homem, não tem como entrar no céu. Não tem como ele se salvar.
O homem só é salvo pela glória de Deus. Então, eles acham que Deus é o Deus egoísta, como Lúcifer. Que a glória é somente dele. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos para João 17, 22? Vamos ver se é isso que Jesus ensinou. Essa mentira protestante. João capítulo 17, versículo de número 22. Vamos ver. Eu lhes tenho transmitido. Está adulterado. Transmitir é uma coisa, que nem eu estou transmitindo aqui esse vídeo. Se eu fosse ao vivo, eu estava transmitindo ao vivo. Do que dá, tá adulterado. Vamos pegar na Bíblia original. João capítulo 17, versículo 22. 17, 22. E assim está escrito. Dei-lhes a glória que me deste. A última, como é que está escrito? Glória somente a Deus. Outra vez. Dei-lhes a glória que me deste. Ou seja, o Pai dá glória a Jesus. Jesus dá glória à igreja. Isso é aqui não, ó. Capítulo 22 de Lucas, versículo de número... O reino foi dado e colocado nas mãos da igreja de Cristo, que ele fundou. Vós tendes permanecido comigo em minhas provações, 22, 28 em diante. 29 agora. Eu, pois disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai dispôs em meu favor. Aqui está, refutado as 5 solas protestantes, que eles dizem que é as 5 colunas da igreja verdadeira. Isso aqui é as 5 mentiras das igrejas falsas. Certo? A mentira só dura enquanto a verdade não chega. Meus irmãos, mais uma vez lembrando aqui embaixo está o Pix, nos ajude se você tem condições. Se não tem, dê o like, compartilhe para os grupos. Lembrando que para os seus grupos da sua paróquia, grupo de apologética, de patrística. Né? Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos, para instruir o nosso povo contra as mentiras de Satanás, os vômitos da serpente lançada contra a verdadeira igreja de Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.